A obediência sempre é castigada. A rebeldia eventualmente é premiada. Autor desconhecido. Eu não sei quem escreveu essa frase. Eu tenho ela registrada aqui há uns 3 anos no meu telefone. Eu estava na academia agora, eu lembrei dela e eu resolvi trazer para você. Junto com uma frase, a primeira frase, na verdade, as primeiras aspas que eu estou lendo aqui desta obra-prima da Veja, a história é amarela, nas páginas amarelas da Veja, e lá o Nelson Rodrigues, entrevistado no dia 4 de junho de 1969, inaugura essa revista dizendo, aspas, eu sou um ex-covarde, fecha aspas. E uma coisa tem tudo a ver com a outra. Na medida em que você tem muita covardia, você tem menos rebeldia e a consequência clara disso, objetiva disso, é que você terá menos resultados na sua vida. Então, muita covardia, muita retranca vai te gerar o quê? Pouca rebeldia, a boa rebeldia, e essa pouca rebeldia quer fazer as coisas um pouco diferentes daquilo que todo mundo está fazendo, daquilo que tradicionalmente se faz. Então, esta pouca rebeldia no atuar, no seu atuar profissional, no seu atuar familiar, no seu atuar nos seus âmbitos de amizade, essa pouca rebeldia, essa boa rebeldia, né, ter pouco dessa rebeldia gera para você o quê? Inevitavelmente, menos resultados. Menos resultados por quê? Porque você não tem maneiras diferentes de atuar. E não tendo essas maneiras diferentes de atuar é que são essa rebeldia a que eu estou me referindo. E lá no ano de talvez 2010, eu recebi uma pessoa, um profissional, um homem, já um pai de família, e ele me pediu um estágio lá no Fórum de Biúna. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui. Se essa pessoa se sentir à vontade para depois ela postar o nome dela aqui, será um prazer para mim, mas eu não vou falar porque eu vou tratar de algum assunto aqui que pode gerar alguma exposição, então eu não vou falar o nome, mas eu vou contar a história. E esse homem, esse rapaz, não é? Ele não estava mais ali na idade do estagiário, aquele estagiário clássico que a gente tem, que está ali na idade dos 18 anos, 20 anos, 21 anos. Esse rapaz contava ali já uns 40 anos e ele me pediu uma vaga de estágio. E eu falei, não, tudo bem, vamos avaliar a possibilidade de você ser o nosso estagiário aqui, lá na comarca de Biúna, isso. Vara cumulativa, segunda vara judicial. Cuidávamos de infância e juventude lá. Enfim, ele me pediu a vaga como estagiário. Eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, tinha um processinho ali, tinha um expedientezinho que se instaurava para a gente poder contratar o estagiário, né? Era diferente do que é hoje, pelo CIEE. Então, na época, a gente mesmo, nós ali do fórum, que fazíamos a pesquisa sobre os antecedentes da pessoa para ser estagiário no fórum, etc, etc. E eu falei, olha, enquanto essa pesquisa está sendo feita, vamos fazer o seguinte, eu gostei de você é um cara que se porta bem, você... Assim, sabe quando você tem empatia com a pessoa? Você fala, pô, vou dar uma chance para essa pessoa. Mesmo porque ele era um pouco mais antigo, assim, do que as pessoas que buscam estágio. Então, tinha uma idade um pouquinho mais avançada. Já estava com a minha idade hoje, mais ou menos, 43 anos. Eu falei assim, não, eu vou te dar essa oportunidade. Eu vou te dar essa oportunidade porque eu considero que eu vou ter essa rebeldia, vamos dizer assim. Eu vou sair um pouco do normal. Eu vou sair um pouco dessa linha tradicional de entregar o estagiário. Hoje eu tenho vários estagiários nessa idade de faculdade e tal, bem mais jovens. Mas eu falei, nesse caso eu vou quebrar essa regra. Eu vou quebrar essa regra e eu vou te dar o estágio porque eu gostei aqui do nosso bate-papo. Eu gostei ao que você veio e eu vou te dar essa oportunidade. Pois bem, ele ficou ali comigo uma tarde, porque eu falei, olha, então vai chegando aí, vai vendo como que as coisas acontecem, o que você vai fazer aqui na sala que você vai trabalhar, na sala de audiências. Então vai dando uma olhada qual vai ser o tipo de trabalho que você vai fazer e para ver se você aceita mesmo. E também eu vou conhecendo a sua maneira de atuar e aí a gente pode consolidar essa ideia enquanto está sendo feita essa pesquisinha a respeito da sua vida pregressa, para a gente poder para você
para você poder ser admitido aqui no fórum. Pois bem, ele passou aquela tarde ali, eu realmente gostei da maneira como ele se portou, estudioso, uma pessoa subordinada, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que sabia o local dela. Então, tinha tudo para ser o meu estagiário de sala. Interessado, curioso, não é? Então eu falei, bom, tudo bem, você fica aí. Quer dizer, à noite eu formei minha ideia. Eu vou contratar esse rapaz para ser o nosso estagiário aqui, esse estudante para ser o nosso estagiário aqui. Pois bem, acontece o seguinte, no dia seguinte, quando chegou a pesquisa dos antecedentes dessa não vou gerar aqui que tipo de antecedente que é, não vou falar nada, tá? Então eu vou tratar bem superficialmente. O que importa é o seguinte, quando chegou pra gente a pesquisinha sobre... Obrigado, linda. Quando chegou a pesquisinha sobre tinha um registrozinho, sabe daqueles registros que a pessoa tem na vida, assim, que é... Sabe, eu não vou ficar fazendo pré-julgamento a respeito desses registros que as pessoas têm, porque todo mundo pode ter isso, né? Sim, pode ter acontecido alguma coisa errada na vida da pessoa, assim, de um momento que ela fez uma coisinha que saiu um pouquinho do controle dela. Então, assim, a gente não pode gerar um preconceito com relação a essa pessoa por causa, às vezes, de uma pequena coisa que ela teve na vida dela ali, e você não pode permitir que essa pequena coisa, que às vezes nem foi para frente, nem gerou assim algo mais sério. A gente não pode permitir que aquele pequeno detalhe, na verdade era praticamente um detalhe, que aquilo frustre toda uma expectativa de vida profissional que aquela pessoa tem, não é? Todo o plano que aquela pessoa tem para a vida dela, para a família dela. Então, assim, se a cada pessoa que aparecer na nossa vida, a gente ficar fazendo uma pesquisa e pretendendo que a pessoa tenha uma integridade formal absoluta para a gente poder ter essa pessoa ao nosso lado e exercer um trabalho conosco, o que acontece? A gente vai excluir uma parcela significativa da sociedade do mercado de trabalho. E a gente não pode permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Nós que temos, com a graça de Deus, nós que temos essa rigidez do nosso passado, né, dos antecedentes do nosso passado, nós temos isso perfeitamente limpo, branco, passado a limpo. Quer dizer, as pessoas que são, vamos dizer assim, obrigadas a receber quem não tem esse mesmo passado, somos nós. Então, eu mesmo, eu estava obrigado, eu estava colocado numa situação ali de, praticamente, se eu dissesse para aquele estudante naquele momento ali, se eu chegasse para aquele estudante naquele momento, o cara com 40 anos de idade, filhos para cuidar, estava ali na faculdade de Direito, estava tentando refazer a vida dele, estava ali estava tentando mudar todo aquele pequeno detalhe. Eu não vou entrar aqui eu não vou a miúde aqui nisso, mas aquele pequeno detalhe fez com que aquele cara largasse a profissão dele, que eu também não vou falar qual é. Se ele quiser, depois ele vem aqui e fala. Aquele pequeno detalhe fez com que o cara tivesse que abandonar a profissão dele anterior. Ele teve que abandonar, simplesmente, ele teve que abandonar. Ele não conseguiu tocar a profissão com aquele registro. E ingressasse numa faculdade de Direito que demora 5 anos para o cara concluir. 5 anos, todo mundo que está aí comigo sabe a dificuldade que é a gente cursar uma faculdade de Direito. Nós temos que estudar muito. Então o cara entrou no primeiro ano falando assim, daqui 5 anos eu vou com 40 anos de idade, com 3 filhos nas costas, eu vou pagar a faculdade, eu vou para outra cidade estudar, que a faculdade era na outra cidade, eu vou entrar nisso, eu vou refazer a minha vida e daqui 5 anos eu vou conseguir ser um advogado, eu vou conseguir ser um juiz, eu vou conseguir ser um promotor, eu vou conseguir ser um delegado. Então, olha só, esse cara para mim, ele é um herói na verdade. Esse cara para mim, eu olho para ele e falo, puxa vida, eu não teria essa força. Eu não teria essa força de vontade que aquele cara estava tendo. Não é? Eu não teria, certamente eu não teria. Eu teria tido um baque naquele momento em que eu tive aquele registro, eu ia largar aquela profissão e eu não sei o que eu ia fazer. Esse cara não, ele entrou na faculdade de Direito, ele começou a estudar, ele disse, eu vou refazer a minha vida, eu vou dar uma melhor condição de vida para minha família. E foi. Quando ele chegou no terceiro ano,
ele busca o juiz da comarca, naquele caso eu estava colocado nessa situação, porque eu já estava lá há muitos anos. Ele obtém do juiz uma certa, aspas, uma certa, vamos dizer assim, promessa. Eu não fiz uma promessa, porque aquilo não estava devidamente apalavrado, mas assim, houve uma conversação preliminar sobre aquilo. Ele obtém, e ele monta na cabeça dele o quê? Ele monta um cenário de futuro para ele e para a família dele, de que, poxa, eu me reencontrei, alguém me deu uma oportunidade, não é? Eu encontrei uma oportunidade, encontrei um local onde eu posso desenvolver as minhas habilidades e refazer a minha vida. Vocês imaginam se no dia seguinte, com a informação que eu obtive da direção do fórum, a diretoria do fórum naquele expediente me levou o expediente, e no expediente estava lá o registro daquele antecedente, não é? Vocês imaginam se eu chamo aquele rapaz, né, aquele estudante? Imagina, olha a situação. Eu ponho ele sentado na minha frente e digo assim para ele, viu? Sabe aquela conversa que a gente teve ontem? Sabe tudo que a gente conversou ontem a respeito de você poder fazer o seu estágio aqui, de eu ter gostado da sua postura, né, da sua forma respeitosa, da sua curiosidade, da sua perspicácia? Sabe tudo aquilo que eu te falei? Não vale nada frente a esse registro que você tem, que não é conclusivo. É um registro que não é conclusivo e, mesmo assim, muito embora não seja conclusivo, eu estou concluindo por meio deste registro não conclusivo, eu estou concluindo que você não poderá desenvolver o seu estágio aqui comigo. Então eu lhe agradeço, olha eu conversando com o cara. Eu lhe agradeço por ter procurado a nossa unidade judiciária, porém dispenso você, que é isso que eu ia ter que fazer. Porém dispenso você. Vocês imaginam uma situação dessa? Vocês imaginam? Eu me imagino. Eu me coloco na situação desse cara. Eu me coloco na situação desse estudante. Se isso acontecesse comigo, e aconteceu comigo algo parecido, e eu conto aqui qualquer hora para vocês, porque a gente não tem que ficar falando só dos louros, né, daquilo que a gente consegue. Eu já falei aqui da tombada que eu levei lá no concurso no Paraná, e outro dia eu vou falar aqui da tombada que eu levei no estágio que eu fazia no escritório de advocacia. Vocês imaginam, eu me coloco na situação desse estudante. O que eu ia gerar na vida desse estudante? Eu ia gerar uma frustração. Aquele cara, o mundo dele ia cair naquele momento. Eu tenho certeza disso, né? Podia parecer pequena a providência, podia parecer pequena a situação, Agora, eu vou dizer, para mim, se fosse comigo, não tinha nada de pequeno. Se fosse comigo, a coisa ia ser feia. Eu tô me colocando na situação do estudante. Se eu estivesse colocado na situação daquele estudante, eu ia levar um baque forte. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte. Falei, então tá bom. Então, a gente tem que pesquisar sobre o expediente, sobre o antecedente do estagiário, para a gente recebê-lo, e na pesquisa eu obtive essa resposta. Muito bem. Eu falei, você quer saber? Eu não vou ser um covarde aqui não. Nelson Rodrigues. Eu não vou ser um covarde, né? Eu dei uma de Nelson Rodrigues, né? Então eu fui um ex-covarde. Se algum dia na minha vida eu fui, naquele momento eu não fui. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, tá? E mais, eu vou dizer o seguinte, eu vou ser um pouco rebelde aqui e eventualmente eu seja premiado. Vamos ver o que dá. Vamos jogar esse jogo aqui e vamos ver se será melhor aqui eu ser rebelde ou obediente. Sendo obediente, eu sei, a frase diz, eu vou ser castigado. Tá? E o castigo nesse caso não era para mim, era para ele. Tá? Mas eu teria também um castigo, porque eu não teria essa história para contar. Primeiro de tudo, que eu não teria essa história para contar. Tá? E eu não teria o reconhecimento que hoje eu tenho desse profissional. E isso para mim vale muito. Isso para mim é orgulho. Isso para mim é profissão. Isso para mim é você. Isso para mim é você estar no mundo corporativo, no mundo profissional, no mundo do direito, né? No mundo corporativo que eu digo quando eu fiz a contratação do estagiário, tá? Porque eu estava ali no serviço público. Isso para mim é você estar ali, é você estar vivendo aquilo ali de fato,
de fato, e encarando as consequências daquilo ali. Encarando as consequências daquilo ali. A gente tem que encarar as consequências daquilo ali. A gente está fazendo o nosso trabalho, então a gente não pode ficar muito na retranca. Tá? A gente tem que ser um pouco rebelde. Eu falei, eu serei um pouco rebelde. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu dei uma meio de, né, saí um pouco da casinha, vamos dizer assim. Não é da caixinha, é da casinha mesmo. Liguei no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu, juiz, acho que eu tinha uns 3, 4, 5 anos de carreira. 5 anos de carreira. Hoje eu tenho 18, né, 17, 18. Então, quer dizer, hoje eu sou muito mais seguro, né, para tomar uma decisão dessa. Hoje eu tomaria uma decisão dessa com muito mais segurança, sem fazer essa ligação, por exemplo. Porque eu já tenho esse precedente. Né, e eu já sei, já consigo fazer uma análise de adequação da situação às regras administrativas para a contratação de um estagiário. Na época eu era meio inexperiente, falei, bom, o que eu faço? Eu vou ligar no Tribunal de Justiça de São Paulo e vou conversar diretamente com o juiz assessor do presidente do tribunal. Né? Vou fazer isso por essa pessoa. Vou ligar para o juiz de direito, assessor do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e vou expor a situação. E é o que eu fiz. E foi o que eu fiz. Fiz isso. Até gostaria de dar o nome do magistrado que me atendeu à época, que ele estava cuidando da parte de funcionalismo público, né, dos servidores do tribunal. Eu até gostaria de dar o nome desse magistrado aqui, mas eu também não tenho autorização da família dele, uma vez que ele é infelizmente, lamentavelmente, uma pessoa fantástica, mas lamentavelmente um juiz que nos deixou, então, e deixou muita saudade. Então eu não vou citar nomes também aqui. Porém, eu liguei para ele e ele encampou a minha rebeldia. Ele encampou a minha rebeldia. E sabe o que ele disse para mim? E essa frase ficou marcada. Essa frase ficou marcada. Ficou marcada em mim. E eu não esqueço nunca mais isso. Ele disse assim para mim. Eu liguei na presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Falei, quero falar com o juiz assessor do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a situação desse estagiário, porque eu não quero gerar essa frustração nesse estudante. Eu quero estimulá-lo, eu quero incentivá-lo, eu quero ser um fator de modificação, né? Eu quero ser um fator de colaboração na vida desse estudante, eu quero ser um fator de crescimento, eu quero gerar essa oportunidade para ele. E o juiz, assessor da presidência, ele me disse o seguinte, esse juiz, assim, um profissional que tem vamos dizer assim, que recebe essa situação e dá uma solução dessa, para mim é um profissional, assim, ele tem algo a mais, realmente. Ele disse assim para mim, Wendel, a situação é a seguinte, você confia nessa pessoa que você está prestes a contratar como seu estagiário? E eu disse assim, muito embora haja aquele registro, pela conversa que eu tive alongada durante algum tempo, eu confio sim. Eu confio sim. Eu confio e vou confiar. E vou confiar. Confio e vou confiar. Né? E eu tenho certeza, é duro, a gente não pode pôr a mão no fogo, não é? A gente não pode pôr a mão, tem esse ditado, a gente não pode pôr a mão no fogo, só que de vez em quando a gente tem que colocar assim. De vez em quando a gente tem que colocar a mão no fogo lá e ela tem que tostar. Né? Ela tem que tostar porque você vai tirar a sua mão de dentro do fogo e aí pode ser que ela não esteja queimada. E se ela não queimou, o que acontece? Você conquistou. Tá? Então, de vez em quando, você tem que arriscar, você tem que ter essa rebeldia. E eu tive. E eu fiz, de acordo então com essa orientação do juiz assessor da presidência, eu fiz a contratação desse estagiário. Eu assinei a documentação toda, formalizei tudo. Isso está tudo formalizado na administração do fórum em que eu era juiz diretor. Eu dei essa oportunidade para esse profissional, para esse estudante. Pois bem, passou um tempo, e olha aí como que a rebeldia eventualmente é premiada. Né? Quando a gente deixa de ser covarde e a gente comete alguma rebeldia, no bom sentido, né?
quando a gente adota posturas, Nelson Rodrigues, quando a gente adota posturas que elas são mais incisivas, quando você vai ao ponto, quando você fala isso tem que ser feito, isso tem que ser feito assim, o certo é esse, o certo é esse aqui é o certo. Então, eu não conseguia naquela situação me preservar. Porque se eu falasse um não para aquele estudante, o que eu estava fazendo na verdade? Eu estava me preservando, eu estava me precavendo a mim mesmo. Só que eu já era mestre em direito, estava fazendo doutorado, eu já era juiz de direito, eu era professor de direito. E quem era o cara que tinha tudo na mão para se colocar em risco? Eu. Não ele. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. O cara estava saindo de uma profissão com um registro indevido, um registro lá que marcou a vida dele, entrando numa faculdade, filho para criar, estudante, não tinha dinheiro para nada. Então, quer dizer, o cara tinha o quê? Nada. E eu tinha o quê? Tudo. Então, se tinha alguém para fazer alguma aposta, esse alguém era eu. Não o cara, não o estudante. Eu é que tinha essa oportunidade. Então, eu não era justo, não era certo com aquela pessoa que eu me colocasse na retranca. Eu tinha que jogar o jogo, eu tinha que ir para cima. Eu tinha que ir para cima e falar, vamos ver o que vai dar. É lógico que você tem que ter algumas cautelas. É lógico que você tem que ter algumas... Qual foi a minha cautela nesse caso? Eu fiz toda uma pesquisa depois com relação a outras circunstâncias, fui me informar, etc. Fiz a ligação na presidência do tribunal, obtive esse retorno, tá? E documentei tudo. Documentando tudo, recebi o estudante para ser o meu estagiário e fiquei com ele ali. Depois, repito, se ele quiser dar um nome aqui, ele mesmo é que vai dizer quem ele é, tá bom? Ele tem muito trabalho lá no Facebook, aqui no Instagram, eu não vejo os trabalhos dele. Tem muito trabalho lá, depois eu vou lançar essa live lá. Se ele quiser, ele diz lá quem que ele é, tá? Vejam, passou um tempo, olha o que aconteceu. E esse eu vou falar, é o seu Nery, é o motorista do fórum. Esse eu vou falar o seu Nery, porque ele falou ontem no meu post sobre as minhas meninas que fizeram isso aqui para mim. O seu Nery disse lá, doutor, bem mais gostoso do que ter filhas é ter netos. O seu Nery postou lá, seu Nery, obrigado. Então veja, o seu Nery participou depois desse trabalho com ele, em que a rebeldia foi absolutamente premiada. Assim, o prêmio veio assim, é fantástico isso, né? Bem, o que aconteceu? Eu era juiz que também acumulava nessa época ali aquela questão das aposentadorias. Eu não sei nada de aposentadoria, tá, pessoal? Eu direito previdenciário, isso é uma coisa que eu não domino, é isso, tá? Nós fazíamos lá, a gente se dedicava aos casos, a gente ia estudando um por um, estudava a lei e tal, só que já faz 10 anos que eu não faço isso. Então, assim, eu não tenho domínio disso, então o que eu vou falar aqui não tem compromisso com a técnica do direito previdenciário. Pois bem, dito isso, eu peguei uma pilha, nós fazíamos lá, então era por delegação da Justiça Federal, nós fazíamos então as ações previdenciárias. Havia muitas ações rurícolas, né? Aquelas ações daquele benefício previdenciário, quando a pessoa não tem capacidade de trabalho, etc. Se eu não me engano, um salário mínimo, então eu estou dizendo aqui, eu não conheço isso, tá bom? Bem, enfim, entrava de pilhas. Vocês imaginam, uma cidade rurícola como Ibiúna entrava de pilhas, mas de pilhas por dia. A gente fazia audiência toda terça-feira a gente fazia audiência. A Rosângela era a minha escrevente lá. Quem quiser, pega o nome da Rosângela, tá nos agradecimentos do livro que eu postei domingo para vocês, tá? Domingo para vocês, eu postei um agradecimento a todos os funcionários lá da comarca de Ibiúna, que foram as pessoas que eram os meus companheiros de trabalho na época em que eu escrevi meu livro. Então lá eu agradeço todos os funcionários na pessoa da Rosângela. Rosângela Gabriel Vieira. Rosângela, um beijo para você. Pois bem, então, o que eu fiz lá? A gente fazia 12 audiências de INSS contra o INSS por semana de aposentadoria. Então, assim, a gente tinha um volume extraordinário. Todo juiz de vara cumulativa do interior de São Paulo sabe isso, tá? E do Brasil. Tem um volume extraordinário de processo e a gente tem que lidar com aquilo. A nossa competência está na Constituição Federal, aqui não vai nenhuma reclamação, nenhuma crítica, é nosso trabalho, tem que fazer, ponto e acabou. Bom, só que a gente tinha muito trabalho, é isso que eu estou falando, tinha muito trabalho. Então os processos vinham de pilha para a gente despachar as minutas que o cartório ia elaborando para a gente
a gente ia olhando, ia despachando, a gente olhando, ia despachando, olhando, ia despachando, olhando, ia despachando, até que eu peguei um caso, e eu já volto lá no estudante que recebeu a oportunidade. Eu peguei um caso, vamos imaginar que isso aqui é um processo, tá, pessoal? Eu peguei um caso em que eu dei uma lida na petição inicial, e a petição inicial estava dizendo o seguinte, olha, era uma mãe, né? A mãe estava representando 2 ou 3 filhos, eu acho que eram 3 filhos. Depois esse estudante pode postar que se eram 2 ou 3 filhos. 2 ou 3 filhos com autismo, né? A petição inicial alegava que eles tinham autismo e pretendiam lá um benefício previdenciário, tá? Pretendiam lá um benefício previdenciário de um salário mínimo por mês para cada um desses filhos. Só que tinha um documento nos autos, isso era a alegação da petição inicial, que os 3 tinham autismo. Pois bem, só que tinha um documento nos autos, e esse documento nos autos dizia que eles não tinham autismo. Dizia que eles não tinham, né, que eles não viviam aquela situação, aquela situação que estava alegada na petição inicial. Eles não tinham, eles não portavam aquela síndrome que estava dita na petição inicial, aquele autismo. O documento nos autos, né, que eu também não vou dizer de quem que é o documento, não vou entrar por essa seara que depois eu mandei apurar isso tudo. Esse documento dizia, olha, não há, essa situação alegada na inicial não é do jeito que está sendo falada. Quer dizer, não existe essa síndrome. Pois bem, eu peguei aquele processo, separei esse processo, coloquei ele de lado e falei, não é possível isso, né? Como que isso está escrito na petição inicial e tem um documento nos autos dizendo que não. Isso aqui é um fato bastante objetivo, né? Ou existe essa situação dos 3 meninos lá, ou não existe essa situação, não tem como uma alegação dessa ser posta inicial por um advogado e um documento nos autos dizendo que eles não têm essa incapacidade. Chamei esse estudante, peguei o processo, chamei esse estudante, só tem uma maneira da gente averiguar se aquela situação é verdadeira ou não, na situação dos 3 meninos. Vocês estão me ouvindo, por gentileza? Fala para mim, por favor. Legal, César. Legal, você conhece a pessoa, viu, César? Você conhece a pessoa. Dr. César, procurador jurídico da Prefeitura de Biúna. Conhece a pessoa. E conhece o seu Nery também. Obrigado, Ju. Valeu. Bom, chamei esse estudante, que era o meu estagiário. Obrigado, Elvésio. Vamos chegando, pessoal. Chamei esse estudante e falei assim, faz um favor para mim. Vou chamar ele de V. V, que eu não dou o nome dele. Se ele quiser, depois ele vem e posta o nome dele. V, vem cá. Pega esse processo aqui, ó. Dá uma lida nele. Dá uma lida nesse processo. Daí você pega, chama o seu Nery, que é o motorista do fórum, e só tem uma maneira da gente saber se isso aqui é verdade ou não é verdade. Porque eu não vou assinar uma decisão indeferindo a liminar nesse caso, sem saber se isso aqui é verdade ou não é verdade. Né? Faz o seguinte. Pega esse caso aqui, pega o endereço, chama o seu Nery e vai lá no endereço. Vai lá no endereço. É lá no bairro dos Gabriel, para quem mora em Biúna. Lá no bairro dos Gabriel. Que depois um dia teve o show do Gilberto e Gilmar, né? Que eu até subi no palco lá e resolvi não cantar. Eles queriam que eu cantasse, mas eu falei, não posso cantar. Tá? Não vou cantar, não. Muito obrigado pelo convite, mas eu só vou ficar aqui ouvindo a música de vocês. Muito obrigado. Não vou estragar a música dessa banda clássica, né? Dessa dupla clássica do sertanejo brasileiro. Gilberto e Gilmar, né? Você foi o caminho à luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando sua saudade, e no peito ainda invade a vontade de ter você só mais uma vez. Pois bem, voltando, o V saiu e foi lá pro endereço, foi lá pro endereço e chegou lá no endereço, ele constatou o seguinte, ele voltou depois de meia hora, 1 hora, ele voltou e disse assim, doutor, seguinte, a situação lá na casa é de uma precariedade completa, eles não têm o que comer, ninguém tem emprego, ninguém trabalha, eles não têm nem o que comer, tá? É uma sujeira danada, uma situação completamente sombria, Voltou com essa informação para mim. Eu falei, bom, então quer dizer
que a situação de autismo dos 3 meninos existe mesmo? Sim, existe. Eu falei, bom, eu não posso dar uma decisão com base nesse seu relato, mas ele já foi de extrema valia. Então agora eu vou ter que nomear um oficial de justiça para ir ao local, e certificar isso, porque aí ele tem fé pública, o oficial de justiça, e certificar, né? Certifico e dou fé, né, que aquela situação ali era de autismo dos 3 meninos mesmo, apesar do documento, né, nos autos dizendo que eles não tinham, do documento do INSS dizendo que eles não tinham, que eles não portavam aquela situação. O oficial de justiça foi lá, fez a constatação, certificou nos autos, eu peguei o processo e dei a liminar. Dei a liminar para dar o benefício para cada um dos 3 meninos. E foi dada a liminar para cada um dos 3 meninos. Dada a liminar para cada um dos 3 meninos, a vida seguiu. A vida seguiu. Depois, daí a gente mandou algumas cestas básicas lá de transação penal, esse tipo de coisa. A gente mandou algumas cestas básicas lá, a gente fez lá o que dava para fazer, né? Ajudamos lá, a gente juntou, acho que um pouco de dinheiro também no fórum. A gente mandou também um pouco de dinheiro lá, uma vaquinha que foi feita, né? Então, fizemos o que dava para ser feito. Fizemos lá o nosso trabalho e entregamos lá e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar essa família de tempo em tempo, né, seu Nery? O senhor dá uma olhada, precisando, entrega lá uma cesta básica. Pois bem, passou um ano. Eu virei pro seu Nery, motorista, e falei, seu Nery, faz um favor. Tava lá de manhã, um dia no fórum, lá trabalhando. Falei, me leva lá na casa daquela senhora lá, daqueles 3 meninos, que eu quero olhar como que aquela situação tá. Vamos. A gente tinha um trabalho para fazer, de infância e juventude, a gente ia passar ali perto. E no meio desse trabalho eu falei, dá uma passada, que eu quero dar uma olhada, como é que tá. Aquele era bem o lugar onde a gente ia fazer um trabalho. Falei, dá uma passada, eu acho que eu ia visitar um abrigo de menores, não sei. Eu falei, senhor, me dá uma passada, que eu quero fazer uma visita naquela residência, para saber se aquela família está precisando de alguma coisa. Porque eu tinha ido também um ano antes. Eu fiquei curioso de saber, né? Eu falei, poxa, como assim? Fala que tem 3 meninos com autismo, e daí tem um documento do INSS dizendo que não tem. Tem ou não tem? Né? Daí o oficial certificou e eu fiquei curioso. Eu fui até com a minha família, minha esposa, eu acho. Fomos lá na casa, visitamos, realmente a situação era muito precária. Pois bem, depois de um ano eu retornei. Lá. E quando a gente retornou, a gente entrou e a gente perguntou assim, senhora, a senhora está precisando de alguma coisa? Né? Nós podemos fazer alguma coisa para ajudar a senhora e a sua família? Daí eu já vi os meninos, os mesmos 3 meninos, já estavam ali numa cadeira de rodas e tal, já uma cadeira de rodas equipada, a prefeitura tinha também feito a sua parte, estava ali a situação, nesta parte dos meninos estava sendo cuidada. E daí eu fiz essa pergunta para essa senhora. Eu já vi que a casa estava estruturada, eu vi que a casa estava limpa, né? A casa estava toda limpa, havia alimentos, né? Havia higiene, apesar do chão, o chão ele era ainda meio batido, ainda de terra, se eu não me engano, em alguma parte da casa, mas assim, havia higiene naquele local. E daí eu virei e perguntei para essa senhora, onde está o marido da senhora? Né? Podemos conversar com o marido da senhora? Ela virou e falou assim, meu marido está trabalhando, doutor. Meu marido está trabalhando, ele arrumou um emprego e eu fico em casa para cuidar dos meninos. E eu posso ficar em casa para cuidar dos meninos por conta do benefício previdenciário que eles estão recebendo. Então, se são, eu não lembro se eram 2 ou 3, se são 3 meninos, são 3 benefícios previdenciários. Vocês podem imaginar, um salário mínimo hoje, isso gera uma condição mínima para cuidar dessa família, mais o salário do marido. Quer dizer, juntou ali hoje, vamos dizer assim, hoje 3 salários mínimos com o salário do marido. Vamos imaginar que só para fazer um exercício de raciocínio, imaginar 5 mil reais. Vamos imaginar uma família com 5 mil reais hoje. A gente sabe que a vida está difícil para todo mundo e tal, mas vamos imaginar a situação que aquela família estava vivendo. Eles não tinham o que comer, eles não tinham R$1 na família. Eles não tinham R$1. E hoje eles estavam numa situação que eles tinham ali uns 5 mil reais. Sabe o que ela me falou? Na hora que a gente falou, eu falei, senhora,
mas a gente precisa encaminhar para a senhora aqui uma cesta básica, como que tá? Como que a gente pode ajudar, né? Como que a gente pode continuar ajudando? Sabe o que ela me falou? E olha o brilho dessa pessoa, né? Ela podia falar assim para mim: não, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu tô sem isso, eu tô sem tá difícil. Ela podia falar tudo. Ela tinha todo o direito de falar o que ela quisesse. Uma senhora que vive uma situação daquela tinha o direito de falar um monte de coisa. Sabe o que ela falou? Não, doutor. Muito obrigado. A gente não precisa de mais nada aqui na nossa casa. Aquilo que nos foi oferecido, que era o que de direito nós tínhamos, é o direito que nós tínhamos de receber os benefícios de prestação continuada dos nossos filhos, e o emprego e as cestas básicas que nós recebemos dos senhores durante um ano, foram o suficiente para que a gente reestruturasse a nossa família, e hoje temos uma situação de vida muito boa. Muito boa. Então nós somos agradecidos ao trabalho que foi desenvolvido, e eu percebi naquela fala dela, sabe o quê? Eu percebi naquela fala dela, na verdade, ela queria demonstrar que a família dela era capaz, por si só, de tocar a vida deles. De tocar a vida deles com as próprias pernas deles. Gente, isso aconteceu. Isso aconteceu na frente do seu Nery, tá? Que eu posso falar. E isso aconteceu na frente desse meu estagiário, o V. Esse estagiário que há 1 ano eu recebi, não fiquei na retranca, dei a vaga para ele, apostei nele, e depois de 1 ano a gente foi premiado. A gente foi premiado com esse prêmio que eu não preciso falar nada, né? Vocês imaginam vocês ouvindo isso que eu ouvi dentro da casa de uma senhora humilde com esses meninos nessa situação? Então, o tempo passou, esse estagiário, ele se formou advogado, e hoje eu acompanho o trabalho dele no Facebook. Como disse, aqui no Instagram eu não vi ainda. Eu acompanho o trabalho dele no Facebook. Ele tem um palavrear, ele tem uma oratória, ele tem uma retórica, ele tem conhecimento, ele tem jeito, ele é experiente, ele é pai de família, ele é lutador, ele está se divertindo com o carro. Agora que eu lembrei, minha esposa me falou esses. Ele está se divertindo com um veículo que ele adquiriu com o fruto do trabalho dele como advogado. Depois de ter passado 2 anos estagiando conosco na 2ª Vara Judicial Cumulativa da Comarca de Biúna. Então, o fecho, o resumo da história para mim, e eu vou repetir a frase para fechar essa nossa troca de ideia aqui, vou gravá-la e depois eu vou soltar no IGTV. O fecho é: por vezes, na nossa vida, durante a nossa vida, nós temos que sair um pouquinho do trilho. E nós temos que promover a adoção de algumas atitudes que podem nos trazer alguns resultados diferentes. Eu não sou muito de frase, tá? Aliás, eu sou sim de frase. Eu não sou muito de acreditar em qualquer frase, é isso que eu quis dizer. Então, assim, eu não sou muito apegado a acreditar em qualquer coisa que se fale. Mas quando você tem uma frase do Albert Einstein, por exemplo, e eu não estou com ela aqui, essa está aqui. Quando você tem uma frase do Albert Einstein, por exemplo, você tem que parar, ouvir e prestar atenção. E ele diz: é uma insanidade você realizar as mesmas condutas e pretender resultados diversos. Ou seja, realize ações diferentes para obter resultados diferentes. Eu realizei uma ação diferente, saí da retranca, dei a oportunidade e obtive um resultado diferente.
Esse resultado, inclusive, consta num texto desse meu aluno, estudante, hoje advogado, no Facebook. No Facebook consta lá um texto, ele escreveu um tempo atrás a esse respeito, e se ele quiser, ele pode reproduzir aqui no meu Instagram, lá no Facebook. Será um prazer e uma honra para mim. Fechando então a frase, e essa aqui eu paro sim para pensar nela. Nessa aqui eu acredito. Tanto que ela está gravada no meu telefone há 3 anos. Há 3 anos e eu nunca tive a oportunidade de externá-la como fiz hoje. A frase, para fechar a live, é: a obediência sempre é castigada. Quanto a essa parte eu não vou tratar. Eu não sei dizer disso, não vou dizer que a obediência sempre seja castigada. Não vou tocar nesse assunto. Mas a segunda parte da frase, essa é certeira. A rebeldia eventualmente é premiada. E eu recebi esse prêmio. Isso para mim é um prêmio na minha vida. Isso para mim é um prêmio na minha vida. E eu vou levar esse prêmio para o resto da minha vida. E isso ninguém tira de dentro de mim. Ninguém, nada tira o orgulho, a satisfação daquele momento de coragem que eu tive. E hoje eu posso externar para vocês aqui esse prêmio maravilhoso que eu tive na minha vida, que é saber que eu proporcionei para um advogado uma mudança na sua vida. Eu colaborei junto com o esforço dele para que ele se tornasse o profissional que hoje ele é, um profissional exímio naquilo que faz. Então eu mando um abraço forte para esse profissional. Eu desejo que ele tenha sempre resultados extraordinários na vida dele, que é o que ele está tendo, E eu sei que um dia, eu sei que um dia ele vai oferecer para outra pessoa ou outras pessoas a mesma oportunidade que eu ofereci para ele. E ele será tão feliz quanto eu sou feliz. E por falar em felicidade, vamos iniciar o nosso dia às 8h18 dessa terça-feira, com muito trabalho sempre, muita alegria, muito boa alimentação, muita saúde para todo mundo. Se quiserem, fiquem à vontade, podem printar essa live aqui, podem passar para os colegas de vocês aí de estudo, os outros estagiários, os doutores advogados, se puder passar e essa mensagem de estímulo para que a gente possa receber pessoas que estão em situação de dificuldade, pessoas que estão em situação de estão até vulneráveis, fragilizadas. Recebermos essas pessoas, porque é nesse momento que nós somos necessários. Ora, não adianta nada você oferecer uma oportunidade para uma pessoa que já tem a sua banca de advocacia, né? Para um juiz de direito. Ele tem as próprias oportunidades, ele vai criar suas próprias oportunidades, né? A verdadeira pessoa que precisa de você é que está colocada numa situação de dificuldade. Então vamos ajudar essas pessoas. Bata um print aqui da live, compartilha. Vou jogar lá no meu canal Responsabilidade Civil na Veia, porque é o canal em que a gente estuda para a gente conseguir os nossos resultados. E esta é mais uma forma de nós obtermos resultados práticos, objetivos na nossa vida e gerarmos oportunidades para que os outros também obtenham os seus resultados. Porque isso é uma engrenagem. Conforme várias pessoas vão obtendo resultado, conforme os resultados vão aparecendo para mais de uma pessoa, 2, 3, 4, 5 equipes, resultados em equipe, ganham todos, ganha a sociedade, ganha a nossa cidade, ganha nosso estado, ganha nosso país. Vamos transformar o nosso país em pessoas de resultados. Vamos gerar oportunidade na vida dos outros. É isso, meus amigos. Muito obrigado para vocês que estão aqui comigo, a cada um que esteve aqui comigo. Obrigado, Elvésio. Obrigado a todos que entraram aqui e me ouviram nessa live logo no início da manhã. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter conseguido levar essas ideias para vocês.
Um abraço forte, 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 forte. Até a próxima. Valeu!